boa tarde. Estamos de volta com o programa Conexão Vestibular. Obrigada, Aline Scarpone, que estava aqui até agora, arrasando aqui na ancoragem do Conexão. E agora eu estou aqui com vocês. Bom, aqui no Conexão você acompanha a cobertura completa de um dos maiores processos seletivos do país. Agora são 3 horas e 25 minutos. Neste bloco, vamos abordar as características e curiosidades das epidemias. Você vai entender como elas surgem, as formas de prevenção e as diferenças entre as doenças que estão afetando a população brasileira em grande escala. Dengue, Zika vírus e febre chikungunya. Você sabe diferenciar os sintomas dessas doenças que são transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti? Será possível a criação de uma vacina para prevenir essas enfermidades? A equipe da PUC-DV entrevistou a infectologista Tânia Marcial para entender melhor as causas, consequências e características dessas doenças. Confira! O Brasil vive uma epidemia de dengue neste ano de 2015, mas esse não é o único vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti que tem afetado a população brasileira. A doutora Tânia Marcial é infectologista e vai esclarecer nossas dúvidas sobre as epidemias e sobre esses novos vírus. Doutora, seja bem-vinda ao Conexão Vestibular. Para dar início a essa nossa conversa, como surgem as epidemias? Então, epidemias são consideradas doenças, por exemplo, que nunca existiram numa região. Igual a gente pode dar como exemplo o Zika vírus, que está chegando aqui no Brasil, a questão do ebola, ou o aumento, né, do número de casos de uma doença já existente numa determinada época do ano. Essas situações são consideradas epidemias. Nos últimos meses, o Brasil registrou casos de alguns novos vírus, que você até citou, o Zika vírus e a febre chikungunya, e que tem sintomas semelhantes aos da dengue. O que diferencia essas doenças? Então, primeiro a gente deve falar o que é semelhante, tá? Então, é uma questão que é um problema de saúde pública para o Brasil, porque nós temos, né, o mosquito Aedes aegypti em todo o país. Os 3 vírus são transmitidos por esse mosquito. A dengue, né, a gente já tem aqui na nossa região desde 1998. O chikungunya chegou no ano passado. A gente ainda está esperando um aumento do número de casos nos próximos anos. E o Zika vírus foi identificado esse ano. Há a probabilidade que tenha vindo junto com as pessoas, né, que vieram para a Copa. E a diferença, né, na questão assim, de como que as doenças se apresentam nas pessoas. A dengue já é nossa velha conhecida, todo mundo sabe, né, que é a febre, que num período aí de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor muscular muito importante e pode ter também manchas na pele. Já o chikungunya, ele vai dar um quadro um pouco diferente de dengue, porque ele dá muita dor nas articulações. O nome chikungunya significa aquele que se curva. A pessoa sente tanta dor que ela fica encurvada. O Zika vírus já é um quadro bem mais leve, também vai dar febre, vai dar dor muscular, das manchas na pele, que o chikungunya também dá, mas é um quadro que a gente chama assim, de mais benigno. A gente não tem casos graves por causa do Zika vírus relatados no mundo até hoje. Doutora, para finalizar esse nosso bate-papo, existe algum tipo de comportamento humano que poderia ajudar no extermínio das epidemias ou no controle das epidemias? Sim, a gente sabe que muitas epidemias, né, elas são secundárias à invasão do homem no meio ambiente, ao desmatamento, né, e os animais começam a sair desses locais, podem estar infectados e vão disseminando vírus. Por exemplo, na região amazônica, nós temos mais de 160 arbovírus, que são da mesma família desses vírus que nós estamos falando, já identificados. Tem a questão, né, assim, esse comportamento já foi uma coisa que aconteceu. Agora, daqui para frente, o dia a dia, né, a questão da educação. Por que a gente não controla dengue? Porque a gente não consegue eliminar os criadores de dengue. Outras questões como lavar as mãos com frequência, que vai diminuir a transmissão, né, da maioria das doenças. Aquelas medidas simples, lavar as mãos, né, antes das refeições, após usar o toalete e chegou em casa, lava a mão, né, tá sempre lavando as mãos, é uma medida importante. E outra que eu considero assim, a mais importante é a vacinação. Então, para várias doenças, né, que a gente não está falando aqui, existem vacinas.
igual para a gripe, né, e para outras doenças. Então, educação, higiene e a conscientização sobre a vacina são muito importantes, sim, né? Sim. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Luísa Sena, para o Conexão Vestibular. Legal, Luísa. Daqui a pouco a Luísa está aqui no estúdio com a gente para comentar essa entrevista e toda a produção desse bloco. Enquanto a Luísa não entra, a gente vai procurar saber mais sobre as epidemias, mas antes vamos dar uma pequena pausa para ir para a portaria principal do Campus Coração Eucarístico conversar com Luiz Fernando Batista, que está lá. Boa tarde, Luiz. Você vai trazer para a gente o tema da redação? É isso mesmo, Carol. Boa tarde para você que nos acompanha pela PUC TV aí em casa. Depois de tantas horas, muitas horas de prova, os estudantes já estão saindo, já estão indo para casa descansar. E ao meu lado está a Paula, ela que vai ser uma futura colega nossa de trabalho, ela prestou o vestibular para uma vaga no curso de jornalismo. Paula, depois de tanto tempo fazendo a prova, você sai confiante da sala de aula? Saio confiante, foi uma prova tranquila, né? Eu saio sim. E o mais aguardado, o tema da redação? Foi a desigualdade social. E o formato foi uma carta? O que foi? Foi uma carta sim. E você desenvolveu bem? Eu desenvolvi, até porque assim, eu trabalho nesse meio, faço trabalho voluntário, então desigualdade social tá bem ali, né? É isso, Paula, muito obrigado. Obrigada. Boa sorte. Obrigada. Luiz Fernando Batista para o Conexão Vestibular. É com você, Carol. Muito obrigada, Luiz. Boa sorte para a Paula, né, que nos próximos vestibulares ela possa estar aqui com a gente fazendo essa cobertura. Obrigada, Luiz. Bom, pessoal, continuando o nosso bloco, o Brasil registrou mais de 745 mil casos de dengue neste ano, até o dia 18 de abril. O ministro da Saúde, Arthur Chioro, afirmou neste mês que o país vive uma epidemia da doença. Só em Minas Gerais foram confirmados mais de 60 mil casos de dengue em 2015. E o estado contabilizou 12 mortes pela doença. A PUC TV acompanhou uma equipe de zoonoses da Prefeitura de Belo Horizonte que faz diariamente o trabalho de prevenção da dengue de porta em porta. De acordo com o balanço do Ministério da Saúde, Minas Gerais já é o terceiro estado no Brasil na quantidade de casos de dengue. São 12 óbitos confirmados em 2015. O que nós temos hoje no estado de Minas Gerais são regiões do estado onde há um predomínio maior de transmissão de dengue, um maior número de casos. Nós podemos citar dentro dessas regiões a região sul do estado, com alguns municípios, inclusive municípios frios. Nós temos também o Triângulo Mineiro, com regiões importantes, populosas, né, municípios grandes daquela região com transmissão mais elevada. Temos a região central do estado, que abrange a região metropolitana e que nos preocupa pelo aglomerado de pessoas, né, um número de habitantes muito grande dessa região. E também a região centro-oeste do estado, que os municípios em torno de Divinópolis, municípios menores também, e com transmissão bastante importante nesse momento. Para reduzir esse número, a equipe de zoonose dessa região faz em média 35 visitas domiciliares por dia, além de mutirões de limpeza, vigilância em pontos estratégicos e monitoramento através de armadilhas. Nós realizamos no mês de março agora uma pesquisa larvária e que detectamos que 80% dos focos encontrados foi intradomicílio, dentro dos domicílios. Na época da chuva, né? Na época da chuva são encontradas mais, porque os ovos já estão ali só esperando a chuva, entendeu? Então, assim, aí tá ótimo, na época de implodir, né? Aí é que você encontra muitas larvas, né? Boa tarde. É da vistoria da dengue? Só dá licença pra gente fazer uma vistoria. Boa tarde, a gente pode entrar com a equipe de vistoria? Licença, viu? Em Belo Horizonte, Márcia Maria é moradora da região da Pampulha e recebe periodicamente as visitas da equipe de zoonose da prefeitura. Maria de Fátima está com dengue e percebe que a atitude de cada um é fundamental para que a doença não faça novas vítimas. Por causa da falta de atenção de outras pessoas, eu posso ter pego, né? E não minha, porque eu já, né,
faço a prevenção. É um conjunto de ações. O poder público, com a sua atribuição de fornecer o serviço adequado para a sua população, o serviço preventivo, principalmente em relação à dengue, né? E assistencial, quando for necessário, num caso de transmissão maior, e a população, por sua vez, no intuito de evitar dentro da sua própria residência o acúmulo de depósitos com água. Esta pesquisadora do Centro René Rachou, referência em estudos e pesquisas científicas no estado, explica que a dengue é uma doença cíclica. Mesmo você desenvolvendo uma vacina, as pessoas continuariam vivendo nas mesmas situações precárias. Vale o alerta aí para a gente não deixar a água parada de jeito nenhum, pessoal. E agora a Luísa Sena está aqui com a gente, né, no nosso estúdio, junto com o Rafa, para comentar um pouquinho, né, Luísa? Você produziu esse bloco todo, teve esse assunto árduo para falar, né, sobre epidemias. Como é que foi essa produção? O que você buscou se informar? Foi isso mesmo, Carol. A entrevista com a doutora Tânia Marcial foi muito esclarecedora, porque a gente conhece muito sobre a dengue, é uma doença recorrente no Brasil desde a década de 80, mas mesmo tendo uma grande quantidade de informação, a gente não consegue exterminar essa doença. Então, foi importante também para conhecer os novos vírus, que eu, particularmente, não tinha tanto conhecimento, que é o Zika vírus e a febre chikungunya, que ela esclareceu bastante. Então, o bloco, a produção desse bloco contribuiu muito para o meu conhecimento e eu acredito que também para quem está assistindo o programa. Nada de deixar água parada, né, Luísa? Nada de deixar água parada. Cobrar da família, dos vizinhos, né? Tem que fazer a parte de cada um. E para o pessoal de casa entender um pouco do ciclo aí do mosquito, você também preparou uma arte, não é isso? É isso aí, gente. Confiram a arte sobre o ciclo da dengue. O ciclo de transmissão da dengue começa com a picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti em uma pessoa, já infectada com o vírus transmissor da doença. Este vírus se multiplica no intestino do mosquito, afetando outros tecidos e atingindo as glândulas salivares do vetor. Depois do contato do mosquito com o vírus, o período de incubação dura de 8 a 12 dias e ele pode transmitir a doença. Nos seres humanos, o vírus permanece incubado entre 3 a 15 dias. Só depois deste período é que os sintomas da dengue aparecem. Bom, bacana, pessoal. Então, assistimos aí sobre o ciclo da dengue. Luísa, muito obrigada pela sua participação, Carol, aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E agora eu vou aproveitar você aqui ainda para conversar um pouquinho com o Rafa. O Rafa vai fazer um chamado especial para quem está em casa, né, Rafa? Com certeza, Carol. Durante essas semanas que antecederam o Conexão Vestibular, a gente pediu para o pessoal de casa mandar vídeos falando da sua experiência como aluno e ex-aluno aqui da PUC Minas. A gente pediu para mandar pelo WhatsApp 9852-5331, aí dá tempo de mandar o seu, e vamos conferir um Filhos da PUC agora. Roda o VT. Galera da PUC, quem está falando aqui é o Robson Leite, jornalista. Atualmente eu sou coordenador de esportes da TV Alterosa, aqui em Belo Horizonte. Formei em jornalismo aí na PUC em 1991 e tenho só boas recordações, pessoas, momentos, professores que se tornaram grandes colegas, né, coleguinhas de escola que se tornaram grandes amigos, estamos juntos até hoje. E trago essa gratidão com a PUC, com as boas pessoas que eu pude estar na PUC, que me ensinaram muito sobre cidadania, sobre me tornar um melhor ser humano. Acho que essa é a principal meta de um ambiente de saber, né, onde você fomenta a inteligência, o aprendizado, né, nas pessoas. Você aprender a ser gente, por incrível que pareça, assim. E eu acho que a PUC me deu esse componente humano importante para tudo, né, não só para o trabalho, mas para a vida em geral. Então aproveitem bastante, curtam a universidade e depois a gente vai tomar uma aí, qualquer hora. Turma do jornalismo aí, ó. A gente tá pegando, mas vamos lá, com fé. Valeu, gente.
Muito legal, um abraço para o jornalista Robson Leite, pai do Rafael Leite. Ele não quis contar aqui, viu? Mas nos bastidores eu já revelo que é o pai do Rafa que está aqui com a gente, já seguindo os passos aí do pai. Muito legal, obrigada, Robson. E você que quer mandar vídeos, você aí que é ex-aluno da PUC ou é aluno da PUC Minas, pode mandar, o número do WhatsApp está aí na tela para você. Não deixe de participar com a gente, seu vídeo pode ser exibido aqui ao vivo ou nos nossos intervalos também. Então tá, pessoal, ó, a gente vai rapidinho para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais cobertura do vestibular. Até já!